Olá, meus aventureiros, tudo bem? No dia de hoje, nós vamos a mais uma entrevista hoje com o Rodrigo. Ele trabalhou em Vermont e não foi só uma vez, não, foi mais de uma, hein? E claro que ele Duas fez o Work and temporadas. Travel. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho ele, vai contar um pouquinho dessa experiência incrível. Então, Rô, se você quiser se apresentar, fica à vontade. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Hipólito e eu vou passar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência trabalhando no JPEAK Resort, no programa Work and Travel, e, e também um pouquinho sobre a agência que eu escolhi, como foi o processo em relação a escolher a vaga, quais foram os meus critérios de escolha também para essa vaga, e passando o máximo de detalhes para vocês para ajudarem vocês também nessa escolha dessa experiência. Achando que essa vai ser a entrevista mais completa de todas. Então, vamos começar pelo começo. Que agência você escolheu? Por que que você escolheu essa vaga? Quais critérios você utilizou? Tá bom. Primeiramente, né, eu acho muito importante, mesmo que a gente faça a pesquisa das agências, é muito importante a gente conversar com pessoas que viajaram com essa agência. Isso é muito importante, porque você não pode ficar refém só do que só com as informações que a agência passa para você. Quando você vai procurar um lugar, é muito importante que você converse com alguém que foi, porque cada lugar tem a sua particularidade e a agência ela nem sempre sabe de tudo. Mesmo porque, às vezes, aquela informação que está ali na agência ela é um pouco antiga, ela não é atualizada com tanta frequência como deveria ser. Então, quando você pega a experiência de alguém, você tem aquilo ali mais fresco. Inclusive, tem um grupo no Facebook, eu posso te passar o link depois, se você quiser colocar na descrição do vídeo. Lá você encontra muitos relatos sobre a agência. A pessoa ela faz um relato assim completo, desde o início, qual foi o investimento inicial, se ela teve retorno, se ela não teve. Então, quando o programa está no fim, as pessoas sempre têm o hábito de ir nesse grupo e fazer o relato, com foto também, que é muito importante, porque a agência ela não vai te mostrar foto de todos os lugares, né? Isso é muito importante. Então, para começar, você tem que escolher uma agência. E a agência que eu escolhi foi a STB. A agência ela tem a função inicial é realmente te apresentar o programa, falar como ele acontece, falar também sobre esse investimento, que cada agência também tem o seu valor, e depois que você realmente vai para os Estados Unidos, o trabalho da agência ela meio que acaba, porque aí você passa a ser responsável do seu sponsor, que é como se fosse a sua agência lá dos Estados Unidos, que são empresas completamente diferentes, mas que elas trabalham em conjunto aqui. Então, o meu critério para escolher a agência foi realmente baseado na experiência dos outros estudantes lá no grupo do Facebook. Aí, no meu caso, foi a STB de Ipanema, que fica aqui no Rio de Janeiro, e assim, atendimento, quem me atendeu foi a Soraya, excepcional. Quando eu fui conversar com ela, parecia realmente que eu estava conversando com uma amiga, e ela tinha muitas experiências de intercâmbio também, ela ajudava na escolha do lugar. A gente realmente criou uma amizade, a gente se fala até hoje, mesmo que ela nem esteja mais na empresa, a gente ainda tem essa comunicação, e ela também acompanhava a nossa experiência. Então, assim, em relação à agência, a minha foi a STB, é, como eu disse, para escolher realmente é importante que vocês vejam esses reviews, porque a gente tem uma infinidade de agências e cada uma vai ter características diferentes. Isso também pode variar de agente para agente. Ou seja, a minha experiência com a STB, com a minha agente, foi muito boa, mas eu conheço pessoas que não tiveram uma experiência tão boa assim. Então, é sempre bom avaliar direitinho porque é importante você ter o contato com uma agência que seja sempre solícita. Isso é muito importante para a escolha, porque nem todo mundo tem eu nem sei que palavra usar, mas assim, eu pesquiso muito, muito, muito. Então, mesmo se eu tivesse a má sorte de cair num agente ruim, eu ia dar um jeito de encontrar um lugar bom, entendeu? Então, o meu critério, resumindo, foi isso. Foi baseado nas experiências das pessoas. Agora, um pouquinho sobre o critério do meu empregador, né? Eu tinha alguns critérios. E acredite, eu coloquei isso numa planilha de Excel para poder escolher, que eram muitas opções. Na agência na qual eu escolhi, a gente recebia a lista dos empregadores e aí a gente tinha que fazer um top 10 desses empregadores. E aí a nossa entrevista ela era marcada seguindo essa ordem desse top 10. A maioria das pessoas realmente já conseguem na primeira opção de vaga. Eu consegui na primeira e as pessoas que eu conheci, que foram também para o JPEAK, elas também passaram na primeira entrevista, na primeira opção. Então, depois que a gente encaminha essa lista, e aí a sua entrevista é marcada seguindo a ordem dessa lista. Se não passar na primeira, ou não tiver mais vaga, aí a sua entrevista é marcada para a segunda opção. Então, os meus critérios para a escolha do empregador foram
Eu queria um lugar com neve. Eu já tinha tido uma experiência, mas é aquela experiência bem de leve, assim, lá no Chile, que eu não cheguei a esquiar, mas tentei fazer snowboard, fiquei com alguns hematomas, então não é o tipo de esporte que você aprende em um dia. Então eu fui só para cair mesmo. Então eu queria realmente ter essa experiência do ambiente mais diferente possível que eu tivesse aqui no Brasil, porque se há um intercâmbio, vamos para um lugar mais frio possível, que tenha muita neve. E para quem realmente pensa nisso, é muito interessante vocês cogitarem a região norte. Quanto mais para o norte, mais neve você vai ter. Quanto mais para o sul, o contrário disso. Então, o primeiro critério de escolha minha foi realmente um lugar que tenha neve para esquiar. E aí, quando você vai para um lugar que tenha neve, você precisa de um lugar que tenha benefícios, né? Porque você não pode bancar também 3 meses de esqui, 3 meses de equipamento, é um pouco complicado. Não pode, talvez, não ser viável financeiramente. Então, o JPEG, ele tinha todos esses benefícios. Além de você poder ter o ticket para você subir no teleférico para esquiar, você também podia alugar os equipamentos. Tanto o esqui, capacete, as botas do esqui também, só as coisas que são de uso pessoal, como luva e roupa, que isso não é muito da cultura deles, alugar roupa para esqui. Porém, lá tem o Achados e Perdidos, que a gente conseguia encontrar muitas coisas. E eles não têm muito hábito de voltarem para buscar, porque estão viajando, estão distraídos. Então, o meu kit de esquiar foi muito dessa caixinha de Achados e Perdidos. Então, assim, é uma coisa muito comum. É uma coisa, é importante que você vá preparado, mas é bem provável, dependendo do lugar, que você encontre uns acessórios a mais para você poder usar. Por exemplo, eu comprei um óculos de esquiar, mas eu voltei com 3. E isso, assim, coisas que a gente achava, e as pessoas não voltavam para pegar, e não era nada escondido. O pessoal do rental, que cuida dos aluguéis, eles mesmos pegavam, porque o guest ele não volta para pegar, isso é uma coisa comum. Então, recapitulando, a primeira coisa do critério foi eu queria um lugar com neve, segundo, um lugar que tem esses benefícios, que eu pudesse aproveitar, e terceiro, tinha que ser um ski resort, não podia ser só um hotel que era na neve, porque eu não via muito sentido em você viver na neve e não aproveitar os benefícios que aquilo ali trazia. E no JPEG, além de ter as pistas de esqui são mais ou menos, acho que 80 pistas, isso é bastante coisa. E ainda tinha um parque aquático, ou seja, a experiência era completa. O parque aquático, apesar de não ser gratuito, a gente pagava US$ 10, mas assim, a gente dava um jeitinho brasileiro, arrumava uma pulseirinha com um colega que trabalhava lá, então a gente conseguia aproveitar isso também. Então, assim, quando eu atingi esses 3 critérios, eu já estava bem. E o salário também, que é importante, né? Não era um super salário. Na minha primeira temporada, eu comecei com um salário de US$ 11. Isso foi em 2018 para 2019. Então, era compatível, não era o melhor salário da lista, mas também não era o pior. Era um custo-benefício muito bom, porque às vezes a pessoa ela olha só para o salário e ela esquece dos benefícios. Então, se você tem a intenção realmente de aprender um esporte, de esquiar, é muito importante você olhar para o benefício. O Work and Travel não é um intercâmbio para você pensar só no dinheiro, entendeu? Se você escolhe um lugar e você consegue recuperar o seu valor investido e ainda lucrar, fique muito feliz porque isso é um plus, entendeu? Então, esses foram os meus 3 critérios para a escolha do JPEG. Então, ele acabou ficando no primeiro lugar na minha planilhazinha lá do Excel, e também foi o único lugar que eu fiz a entrevista, e passei para a primeira opção, como a maioria das pessoas passam. Então, eu vou pular um pouquinho agora para a entrevista. Tá tudo bem? Então, a entrevista, ela é Eu muito vou simples. fazer só um comentário. Foi muito engraçado porque você falou: eu quero um lugar com neve, mas com muita neve, porque Com eu quero muita esquiar. neve. Eu estava procurando assim lugares que tem pouca neve, porque eu não quero passar frio. Nossa, o frio era a minha última preocupação. Eu passo mais frio aqui do que lá, porque eu não tenho aquecedor dentro do quarto, e lá tinha, entendeu? Então, vamos lá. O próximo passo, depois que você fizer a sua escolha, que a sua entrevista for marcada, é a entrevista. No caso da STB, na minha primeira temporada, a entrevista realmente era feita na agência, como a maioria das pessoas. Mas se você fecha com uma agência que não fica muito perto da sua casa, existe essa possibilidade de você fazer a entrevista na sua casa também. Aí, o meu caso foi na agência lá em Ipanema. Eu estava tranquilo, porque eu já tinha feito uma entrevista em inglês para o processo ICP da Disney, apesar de eu ter ficado de stand-by, mas eu já tinha uma experiência com entrevista.
E pelos relatos também, as pessoas sempre falavam que era muito simples, a pessoa está ali para te conhecer, para conversar com você, não está ali para julgar o seu inglês, não está ali para te corrigir, ela está ali para saber se você sabe se expressar, esse é o mais importante. Então, a entrevista ela durou mais ou menos uns 7 minutos. Quem entrevistou não foi um funcionário do empregador, não foi um funcionário do JPIC, foi um funcionário do CIEE, que é aquilo que eu falei lá no começo, a agência que vai passar a cuidar de você quando você estiver lá. E foi super simpática, o pessoal do CIE realmente é uma equipe que procura deixar os estudantes à vontade. Então, basicamente, uma apresentação pessoal, onde a gente falava onde a gente morava, na cidade, o que a gente estuda na faculdade, por que eu queria fazer o programa. Isso é muito fácil responder. É muito importante você fazer uma. Não precisa você se preparar para a entrevista, não é você decorar suas respostas, mas você se conhecer e saber quais são os seus objetivos para fazer aquele programa ali. Isso é muito importante. Você organizar mentalmente as suas ideias para na hora você não se enrolar e depois ficar com aquele sentimento, não devia ter falado isso ou podia ter falado aquilo. Então é muito importante organizar as ideias na cabeça. Então, ela também disse qual era a minha vaga de preferência. No caso, realmente, a minha vaga de preferência era de line cook, que era a vaga que trabalha com comidas e bebidas, o preparo de refeições e também atendia as pessoas. Esse trabalho ele acontecia numa cafeteria da escola de esqui. E foi super tranquila, ela adorou, achou muito simpático. Ela ali mesmo ela disse que tinha me aprovado e que era para aguardar para enviar a job offer para a agência. A job offer ela não chega na nossa casa. Envia para a agência e a agência manda para a gente assina essa job offer e aí a agência envia para o CIE e eu acho que é só isso. É isso tudo. Então, fizemos a entrevista. Depois disso, você vai tomar um chazinho de espera, porque o próximo passo é você aguardar o documento DS 2019. É isso mesmo, 2019. Que pode demorar muito ou pode demorar pouco. A gente não tem um controle muito sobre se ele está chegando ou não. No meu caso, demorou 3 meses para chegar, mas não precisou ser nada corrido. E aí depois, com esse documento, você consegue agendar a sua entrevista no consulado. Você precisa ter esse documento, que é uma espécie de está certificando que você está elegível a trabalhar e que aquela empresa ali precisa de você naquele período de tempo. Então, nesse documento vai vir o seu local de trabalho, vai vir se esse empregador oferece um housing, vai vir a sua data de início, a sua data de final do programa também. Então, é meio que um resumo do que o consulado precisa saber oficialmente para aprovar o seu visto. No caso da entrevista do visto, os documentos que foram solicitados para mim foram muito básicos. Foram, obviamente, o passaporte, porque tem que ficar lá para ser impresso o visto, e a job offer. Eu levei outros documentos, mas, assim, não pediram nada. Também foi uma entrevista muito simples, porque eles entendem que se você está nessa etapa do processo é porque você já foi aprovado pela agência, você foi aprovado pelo sponsor e aprovado pelo empregador. Então, você já chega ali com tudo pronto. Eu não sei de histórico de alguém que teve o visto negado para J1. Então, não precisa assim ter uma preocupação em relação a isso. A entrevista ela foi completamente em inglês. Quando eu cheguei, ela falou em português porque ela não sabia qual tipo de visto eu estava tirando, mas quando ela viu que era um visto de trabalho, aí ela falou, nossa entrevista vai ser toda em inglês. Mas foi super tranquilo também, coisinha de 7, 8 minutos. Pelo menos comigo, quando eu comecei a falar, o nervosismo passou. E aí depois é só alegria, comprar passagem e partir. Alguma pergunta sobre esse breve resumo, essa breve timeline aí do processo? Nossa, eu achei que você foi super detalhista, tipo, arrasou. Acho que quase ninguém deve ter dúvida nesse trecho. Eu estou aqui esperando o meu DS eternamente. Ano Ai, passado, inclusive no ano passado, eu fiz a entrevista para o empregador. Ano passado foi uma situação muito atípica, né? E eu nunca, não cheguei nem na fase de esperar o DS. Eu fiz a entrevista, fui aprovado, mas depois tudo foi por água abaixo. E agora estou tentando novamente, estou tentando o A2B, que é um visto um pouquinho diferente, mas tem umas coisas assim bem comuns. Na prática, em relação ao trabalho, seria a mesma coisa, entendeu? Mas uhum. ele não é visto como um programa de intercâmbio, como um programa cultural, que de fato o Work and Travel é. Tem um detalhe que eu esqueci de contar, que é sobre o housing. Um dos critérios de escolha para mim também, que eu acho importantíssimo,
era escolher um empregador que pudesse oferecer um housing, porque eu acho que eu nunca tinha viajado para os Estados Unidos e eu acho que poderia se tornar um estresse eu ter que buscar um housing por minha conta, porque eu já vi relatos de pessoas que foram para lugares que é muito difícil você encontrar housing. E eu já vi pessoas que tiveram o contrato cancelado com semanas antes de embarcar. Então a pessoa teve que assim passar um aperto para encontrar um lugar para ficar. Então no caso do JP, que ele já oferecia o housing, que é dentro mesmo da propriedade, que era um hotel antigo que o resort não utilizava mais. Então ali naquela casa tinham 22 quartos, então tinham mais ou menos aí umas 90 pessoas. E a gente morava todo mundo junto, assim, com uma sala enorme, era uma estrutura bem antiga e tinha os seus problemas. Mas ali era onde a experiência acontecia, entendeu? Então as festinhas do housing, elas eram todas ali, os problemas, as brigas, dividir cozinha com dezenas e dezenas de pessoas, para mim não era um problema, porque como eu trabalhava na área de food and beverage, eu conseguia sempre fazer as minhas refeições no restaurante e também trazer essa comida para casa. Então eu não precisava de cozinhar. Eu fazia uma coisinha ou outra, mas a necessidade realmente não tinha. Então esse problema não era um problema para mim. Então é isso, é porque eu esqueci de mencionar que esse era um critério muito importante. Se você não quer ter esse trabalho de procurar um housing, você consegue evitar muitos problemas com isso. Então, no meu caso, eu escolhi o JP, que um dos critérios foi esse. E ainda tinha um plus, porque o resort buscava a gente em casa. Era perto, coisa de 5 minutos, mas para ir a pé na neve é uma coisa que não dá, entendeu? Ainda mais trabalhando de manhã, ou então também voltar à noite, não dava para fazer isso. Então, esse benefício de você ter um empregador que ofereça o house, é bem provável que ele vai oferecer também um transporte para você ir e voltar do trabalho. Para você ter uma ideia, o shuttle passava de 30 em 30 minutos, então claro que quando o resort estava cheio, isso não era muito colocado em prática, o que eu achava errado, porque eles colocavam o shuttle para o guest, eles davam prioridade para o guest, mas ao mesmo tempo era uma prioridade errada, porque se você dá prioridade para os seus funcionários, isso também vai impactar na experiência do guest, porque você precisa estar lá trabalhando para atender um guest. Então, imagina um resort cheio e o shuttle atrasado quase 1 hora, já aconteceu. Assim, de época realmente de Réveillon, ou de algum feriado nacional, de algum feriado no Canadá, de impactar, já aconteceu de ter dia de eu esperar por mais de 1 hora o shuttle. Problemas que acontecem em qualquer trabalho, qualquer empresa, e pessoas são pessoas, né? Elas fazem humanices. E também tem aqueles motoristas que eles têm um pouco de, como é que eu vou dizer? De implicância mesmo com o J1. Então, se você liga pedindo shuttle, eles acham que você não tem que ligar, que você tem que esperar chegar. Se você liga, e aí daqui a 10 minutos o seu colega liga também, eles ficam, pé da vida, e aí eles ficam enrolando, porque eles querem que juntem J1s para eles poderem não dar só uma viagem para buscar uma pessoa, entendeu? Então, tudo isso pode gerar alguns problemas, mas isso, assim, não é uma coisa para se estressar, olha sempre pelo lado positivo e é isso aí, bola para frente. Algumas dúvidas. O housing você pagava quanto? E você chegava a dividir quarto, ou o quarto era seu, banheiro compartilhado, essas coisas. E esse cheiro, ele só te levava para o trabalho. Para você ir para outros lugares lá fora, eles também te ofereciam um transporte público ou não? Tá, vamos lá. A primeira pergunta foi o valor do housing, né? O valor do housing, inicialmente, ele seria $100 por semana. Ele não era descontado automaticamente do pagamento. A gente realmente tinha que ir até o escritório do RH para fazer esse pagamento. Você podia pagar adiantado ou você podia pagar semanalmente. Eu preferia pagar algumas semanas para não ter que ficar indo sempre. E só que esse house ele tinha alguns problemas por ser uma estrutura muito antiga. Então, assim, quando a gente chegou lá na primeira temporada, a gente bateu o pé para isso, porque não fazia sentido. Tinham duas opções de housing. Tinha essa que era antigo, mas tinha um condomínio que era um condomínio super novo, que era o mesmo valor. Então, não fazia sentido para a gente pagar o mesmo valor por uma casa nova que tinha a opção de 1 ou 2 quartos, ou seja, você dividia a casa só com 4 pessoas ou com 8 pessoas. Uma casa completamente nova, completa com TV, com geladeira, com tudo. A mesma casa que o guest usava era a casa que ficava disponível para o J1. Só que era super concorrido você conseguir. Então, a gente não achava justo aquele housing custar 100 e o nosso housing também custar 100. Então, ele baixou para $62 por semana, que para mim foi maravilhoso.
Isso aí eu pude usar esse dinheiro para assim, para aproveitar outras coisas, para economizar para o Grace Period. Eu realmente preferia ficar num housing que tinha os seus problemas, mas era mais divertido e era mais barato. Porque o que acontecia? Quando a gente fazia as nossas bagunças, o pessoal que morava lá na parte rica, eles vinham para o nosso housing para poder aproveitar. E aí eles estavam na festa até 2, 3 horas da manhã. Como é que eles iam voltar para casa? Entendeu? A gente que já estava morando ali na casa, que aconteciam as festas, a gente já estava a alguns metros do quarto. Então isso era muito bom para a gente. A segunda pergunta foi sobre o shuttle, né? Se ele leva a gente para os outros lugares e tudo mais. Sim, ele leva. O RH, ele costumava organizar algumas tripzinhas por alguns lugares perto. Por exemplo, a gente conheceu a fábrica da Ben Jerry's, daquele sorvetinho famosinho, que é lá em Vermont. E não diariamente, mas acredito que na maioria das vezes um dia sim, um dia não. Isso depende muito também, não era muito certo. Ele levava a gente para o Walmart, que ficava em North Troy, mais ou menos uns 40 minutos de shuttle. E aí, quando dava tempo, acabava levando a gente em outra loja também, na Dollar Tree, ou que ficava assim na região central. E também eles fizeram uma viagem para Burlington, que é a cidadezinha mais populosa ali de Vermont, apesar de não ser a capital, mas é uma cidade que tem shoppings, que tem um centro comercial, então dava para sair para fazer essas comprinhas. Então é isso, além de levar e trazer a gente pro trabalho, ele também levava a gente com frequência para fazer compras no Walmart, lá no centro de North Troy, fazia essa viagenzinha, no caso, mas é uma viagenzinha de um dia, tá? Não é uma viagem de... É porque eles têm o hábito realmente de, mesmo que seja de um dia só, de chamar de trip, mas é essa voltinha aí. E também levou a gente para Burlington. No caso do JPEG, se você organizasse alguma coisa, sempre para aquele período que o resort não está cheio, que é quando a gente consegue um número maior de folgas. Quando você mesmo organiza e apresenta para eles, eles se mostraram sempre abertos a fazer esse tipo de coisa. Tanto é que a viagem para Burlington, que foi na segunda temporada, com um grupo bem menor de pessoas, acho que mais ou menos umas... Foram só brasileiros... Ah, não, desculpa. É porque a gente fez tanta amizade com o paraguaio que a gente até esquecia que o pessoal não era brasileiro. Que no caso foi 2 Matias. Então foi os paraguaios e os brasileiros. E a gente alugou uma casa em Burlington e o JP que forneceu a van para levar a gente e buscar, entendeu? Fora da viagem de Burlington que eles já tinham preparado, porque a gente queria realmente passar a noite na cidade, alugar um lugar para ficar, para ter essa experiência mais completa do que só um bate-volta. Então, sim, eles se mostraram bem legais em relação a isso, e eles têm que fazer isso. É papel do empregador oferecer esse tipo de atividade cultural para o J1, faz parte do programa, entendeu? Não é só realmente para ir lá e trabalhar, suar a camisa, não. Isso faz parte do programa também. Teve mais alguma pergunta dentro dessas que você fez, ou foi House e foi Shuttle? Não, era isso mesmo. Agora eu ia perguntar mais Legal. sobre como foi realmente o trabalho que você fez, se você achou muito puxado, Uhum. como é que era o horário, se tinha overtime. Você comentou sobre salário, assim, também, né? Que não. Tipo assim, você olhou, mas não foi uma coisa muito importante. Se você se lembra quanto é que foi, Tá. coisinhas assim. Vou, beleza, vou aproveitar e falar também sobre o second job, porque dependendo do lugar que você escolhe, você pode conseguir ou não um second job. Então, na primeira temporada, eu trabalhei como line cook, como eu disse, numa cafeteria na escola de esqui do resort, e as atividades consistiam na parte da manhã, trabalhar anotando os pedidos de café da manhã e fazendo também a reestocagem do freezer para o horário da tarde, porque a gente tinha uma virada de menu. O período da manhã, do café da manhã, ele ia até 10h30 e depois disso começava o menu de almoço. Então, eu auxiliava mais no café da manhã, mas eu tinha um foco em fazer aquele pré-cook para o almoço. E aí, na hora realmente das atividades do almoço, eu ficava na estação que eles chamam de Fry Station, que é onde são feitas as comidas que são fritas, e também atendia no special do dia, que era um menu que mudava diariamente. Então, a cafeteria, a gente não fazia cobrança dos pedidos, a gente atendia o guest ali, cara a cara, não tinha necessidade de você anotar o pedido, porque ele pedia, você virava, preparava e já colocava. E, além disso, a gente procurava manter alguns tipos de alimentos que tinha uma saída para o guest já pegar mesmo, não precisava nem de atender. Ele realmente pegava a cestinha, botava na bandeja e aí ele se direcionava até o caixa. E em relação a ser pesado ou não, eu achava muito tranquilo na cafeteria. Quando o resort estava realmente muito cheio, de ter filas assim, não sei, de
30 pessoas, entendeu? Uma atrás da outra, e aí depois somava com a fila do caixa. Ah, desculpa, saiu aqui, deu o aviso de bateria. Tá me vendo? Ah, voltou. Então, tinham realmente períodos que a gente ficava trabalhando por 4 horas sem parar, de quase não dar tempo de você ir no banheiro, até do diretor do resort descer para ajudar a fritar batata. Isso é uma coisa que acontecia muito no JPEG. Eu não sei se é realmente uma coisa da cultura deles, do norte-americano, mas no JPEG a gente via isso e a gente valorizava muito isso. Por exemplo, a filha do diretor do resort, ela trabalhava como busser num dos restaurantes. Então, eles não têm muito essa de eles sabem que precisam trabalhar e eles encaram o trabalho. Então, tanto é que quando o resort estava cheio, eles desciam para essas posições para atender essa demanda dos dias de mais movimentos, que geralmente eram nos feriados escolares, ou então quando tinham grandes grupos que iam para lá também. E na segunda temporada, eu trabalhei como cook diretamente na cozinha. Então, eu não tinha esse atendimento com o público, mas eu tinha uma relação com os outros cozinheiros. Então, eu sempre costumo dizer que na hora de você escolher a vaga, muitas pessoas optam numa vaga que você tem uma opção de você interagir melhor com os guests. Mas, quando você trabalha numa área interna, você também interage bastante. Você consegue... as suas relações, elas são mais duradouras. Então, você está vendo as mesmas pessoas todos os dias, você acaba contando coisas da sua vida, do seu país, e eles também. Então, você cria uma relação. E quando você cria uma relação, você acaba tendo conversas mais longas com as pessoas. Porque se você trabalha somente atendendo as pessoas, você tem uma comunicação muito mecânica, entendeu? Então, por isso foi interessante ter essa segunda experiência. Se para quem está pensando em fazer o programa ou para quem pensa em fazer 2 vezes, é sempre interessante você escolher uma posição diferente do que você repetir a experiência que você já teve, entendeu? Você vai aprender com qualquer posição que você escolha. Então, acho que é interessante você escolher uma nova. Em relação a second job, na primeira temporada, eu fazia um second job dentro do próprio resort, que era na parte da manhã até a tarde eu trabalhava na cafeteria e na parte da noite eu trabalhava no house, que é no restaurante. Então eu fazia a função de dishwasher. E aí eu ficava até 11 horas da noite, dependendo do horário e do movimento. Então eu conseguia fazer esse second job dentro do próprio resort, o que tinha uma vantagem muito grande, porque quando você bate 40 horas semanais, você passa a ganhar hora extra, você passa a ganhar overtime. Só que se você tem um second job em outra empresa e você já trabalhou 40 horas nesse lugar, a hora que exceder desse outro trabalho, você não vai estar ganhando 50% a mais. Diferente do que se você... Isso é a realidade do JPEG, porque isso pode variar de empregador para empregador. Então, quando eu batia as minhas 40 horas de cafeteria, tudo que eu fazia, mesmo que fosse em outra posição, já era contado como overtime. Entendeu? Então, você ter um second job dentro do próprio empregador pode ser muito vantajoso, porque, imagina, eu fiz 40 horas normais e fiz 30 horas de overtime. Isso aconteceu, teve semanas que acontecia. Então, se eu trabalhasse em outro lugar, essas 30 horas a mais seria um valor normal de $11 a hora, por exemplo. Não seria como overtime. E aí, o gerente lá, o John, que era gerente do restaurante onde eu fazia esse second job, na segunda temporada, ele chamou para ser cook, porque a função de cook no JPEG, ela não era uma função que estava aberta para você se candidatar, entendeu? Então, ele perguntou se eu tinha interesse, e aí ele ofereceu um salário de $13 por hora, o que foi, assim, muito bom, e, obviamente, eu aceitei, né? Experiência nova, tinha mais responsabilidades, você trabalhar como cozinheiro tem a sua pressão, porque você sabe que lá fora tem o guest esperando pela comida, você não sofre a pressão diretamente do cliente, mas você sofre a pressão de quem tem que levar a comida para o cliente, né? Que são os garçons, as garçonetes e os bussers também, que às vezes acabam pulando para essa função dependendo do movimento. Então, essa foi a minha estratégia de second job, né? Conseguir. E antes disso, eu já tinha tentado conseguir como lifeguard, mas é só você tentar, entendeu? Você tem que tentar. Se você tem talvez uma certa timidez para falar pessoalmente com as pessoas, manda um e-mail para RH, pergunta assim: você pode mandar um e-mail de algum manager do parque aquático, de alguém de housekeeper, e eu realmente mandei mensagens, ou no Facebook, eu fui ignorado por muitos, mas foi assim que também eu consegui esse second job. Aí agora, se você pensa em ter um second job fora do lugar que você trabalha, você tem que escolher muito bem o lugar que você vai ter o seu primeiro emprego,
Porque no JPEG não existia a possibilidade de você ter um second job em outro lugar, porque era um lugar remoto, e geralmente as estações de esqui são em lugares afastados, são em lugares de montanhas, entendeu? Então, se você pensa no second job, você já tem que cogitar e você também já pode começar a entrar em contato com algumas empresas locais ali da região que você trabalha, coisa que no JPEG não era possível. Second job no JPEG somente dentro do próprio resort. E muita gente fazia. Lembrando que todas as informações que são passadas aqui foram as informações da minha experiência, entendeu? E que ela mudou, teve as suas diferenças de um ano para o outro. Então, sempre tem diferença, sempre, como qualquer empresa, ela sempre pode mudar alguma regra, mas, no geral, eu acredito que a cultura da empresa ela não vai mudar em relação a como ela tratava os funcionários, como ela era comunicativa, e não só nessa questão de ser solícita com a gente, mas eles também faziam eventos internos para a gente. Então, a gente participava de todos os eventos como se a gente fosse um funcionário ali, entre aspas, efetivado. Nem sei se eles usam esse termo lá, mas a gente era tratado como um funcionário assim. A gente participava dos jantares de fim de ano. No final do programa, eles realizaram um jantar realmente especialmente para os J1s. Então, isso é muito gratificante para a gente. A gente recebeu até um diplomazinho, assim, pelos serviços que a gente estava prestando, com lembrancinha. Isso é muito legal, isso faz a gente sentir, né, que a gente fez um bom trabalho, que a gente criou ali uma relação muito boa. E vamos lá, próxima pergunta. Nossa, é que eu me empolgo, tá? Se você não nossa, falar... que maravilhosa experiência, né? É muito bom quando a gente Sim, se sim, sente visto no trabalho, né? E reconhecido também. Eu acho isso muito importante. exatamente. Peguei alguns relatos assim, de pessoas que sofreram preconceito, inclusive, e é muito bom ver tipo, Uhum. o outro lado da moeda também, né? De pessoas que tiveram uma Sim. experiência única e maravilhosa. E acho que você já falou um pouco sobre as experiências que você teve, assim, de mini viagens, né? Que eles proporcionaram, assim, como os benefícios. Uhum. E você comentou sobre o inglês. Então, acho que você podia falar um pouquinho sobre o seu desenvolvimento no inglês, tipo, antes de você ir, depois de você voltar, depois de você Então, voltar. o meu conhecimento... Tá, eu vou pedir só para você repetir, porque a ligação ela deu uma picotada, aí eu não consegui ouvir o final do que você estava falando. Ah, tá. Eu falei como é que foi o seu desenvolvimento de inglês. Tipo, antes de você ir, depois você voltou pro Brasil, né? E pela Uhum. segunda vez também, você viu, tipo, muita melhora ou você acha que você já foi fluente e não teve tanta coisa assim? Uhum. Tá, então, o meu conhecimento de inglês era só de sala de aula e de praticar mesmo com outros estudantes. Eu nunca tive essa experiência de viajar para um país onde que eu tivesse que colocar em prática. Então, quando eu cheguei lá, eu tive um pouco de dificuldade, sim, entendeu? Porque quando você está num ambiente que você tem que pensar muito rápido, não é um livro de inglês com aquelas situações hipotéticas, entendeu? Todo mundo que estuda e tem experiência de viagem, acho que passa por isso, mas você tem que ter atenção sempre quando você ouvir, você prestar atenção não só na fala da pessoa, mas também nas expressões que ela faz. Não fica na cabeça que você tem que entender todas as palavras do que a pessoa está falando, porque você não vai de fato. Isso acontece até na nossa própria língua, né? Pessoas elas têm às vezes problemas de dicção. Eu trabalhava com um americano que ele falava mais ou menos assim. Então, quando ele mandava fazer as coisas, muitas vezes eu não conseguia entender o que ele estava falando. Aí você imagina ele falando isso em inglês, entendeu? Então era muito complicado. Muitas das vezes eu realmente tinha que ter desenvoltura para tentar até adivinhar mesmo o que ele falava, mas isso aí, no caso, era um problema, o emissor que não estava emitindo bem a mensagem. Então, com o passar das semanas, eu comecei a desenvolver mais. Então, conversem muito também com os outros J1s, porque eu me sentia um pouco retraído de conversar com o norte-americano, porque falava muito rápido e assim, eles não pensam tanto que você pode estar ali na sua primeira experiência e que você pode tentar falar de uma forma mais clara, coisa que, por exemplo, o meu chefe, o John, ele falava de uma forma muito clara para a gente. Então, ele sabia que aquilo ali não era a nossa língua mãe e aí cada pessoa tem a sua dificuldade. Então, ele procurava falar sempre de uma maneira muito clara com a gente, a nossa comunicação era muito boa. E eu acabei desenvolvendo isso com o tempo. A primeira experiência, ela foi muito importante porque eu trabalhei atendendo as pessoas. Então, assim, é uma caixinha de surpresas. Quando você atende as pessoas, diariamente tinham perguntas que eu não fazia ideia do que a pessoa estava querendo. Eu entendia muitas das vezes a estrutura da pergunta,
mas eu não entendia o objeto principal lá do que a pessoa queria. Mas você vai estar do lado de uma pessoa que fala inglês, provavelmente, entendeu? Então você pode pedir ajuda. Não entendeu alguma coisa? Fala para repetir, entendeu? Pede para explicar. E é bem provável que com a explicação, mesmo que seja em inglês, você vai entender. É, por exemplo, quando eu fazia curso de inglês, eu tinha um professor que ele era muito bom. Ele não falava realmente nada em português na sala de aula. Então, quando a gente não sabia alguma coisa, ele explicava em inglês e a maioria das vezes a gente conseguia entender. Então, isso é muito importante. Não tenha medo de evoluir. Cada pergunta que você fizer, veja como uma pequena evolução. E aí, na segunda temporada, eu já cheguei mais preparado, eu já tinha mais desenvoltura, é, já conseguia me comunicar bem melhor. E isso se deu também pela relação com os outros J1s, porque quando a gente conversa com uma outra pessoa que está ali no mesmo nível, na mesma situação que a gente se sente mais à vontade para se comunicar, que a gente está passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas, e participem de tudo que vocês puderem. Se tiver festa na casa, participem. Você vai ter uma coisa para o Walmart, mas você não precisa comprar nada, vai também, para você poder passar por um caixa, você tirar dúvidas sobre alguma coisa, pedir alguma informação a alguém do mercado, se comunique o máximo que você puder, que você consegue desenvolver. Então, hoje, assim, eu posso dizer que eu consigo me comunicar, eu acho que, assim, de 0 a 10, eu fui para lá com nível 5, eu acredito que eu voltei aí com nível 8 para 9. Eu sei que eu ainda posso evoluir mais no inglês, entendeu? Então é isso, essa foi um pouquinho da evolução. Muita gente fala que o Work and Travel não é um lugar para você aprender inglês, mas eu discordo completamente. Lá não é um curso de inglês, mas é um lugar que você coloca em prática, que você quer falar alguma coisa, mas não sabe talvez como falar um pouco sobre aquele assunto, você pesquisa e aí você fala. Então, de qualquer forma, você aprendeu. Então, eu acho que é sim um lugar que você consegue desenvolver. Se você desenvolveu, é porque você aprendeu algo. É isso. Uhum. Ai, concordo plenamente. E conversar com outros J1s em inglês, por favor, porque eu já fiz o Sim, intercâmbio e os brasileiros cismavam em falar português com os outros brasileiros, então, tipo, não adiantava nada. Então, eu me recusei sim. a criar um pacto Eu esque... em inglês, gente. Sim, sim. Eu esqueci de acrescentar uma informação que você me pediu sobre o housing. Eu dividi o quarto com 4 pessoas. Na primeira temporada, eu dividi com 3 peruanos e dentro do quarto a gente só falava em inglês. Eu sei que dá para dar uma enrolada, mesmo que você não tenha estudado espanhol, dá para dar uma enrolada ali para você se comunicar. Mas a gente sempre manteve a comunicação em inglês. Isso é muito importante, porque se você tem a opção... No meu caso, eu escolhi o quarto, porque eu fui pesquisar pessoas que já tinham ido, e aí eu encontrei pessoas que iam voltar, e aí eu já combinei pelo menos com uma pessoa que a gente ia fechar o quarto junto, para pelo menos ter um amigo já no quarto, entendeu? E que no caso foi um paraguaio, o Matias. E a gente também sempre procurou manter a nossa comunicação em inglês. Isso é muito importante. E em relação ao quarto, era um quarto super espaçoso, tinham 2 beliches, com aquecedor, obviamente, e o banheiro também era privado, dentro de cada quarto. Então, isso era muito bom. Em relação ao quarto, a estrutura, apesar de ser antiga, era ótima. O colchão era padrão, assim, de hotel mesmo. Era colchão de hotel, a roupa de cama também era a roupa de cama que era usada no hotel, então a gente se sentia naquele lençolzinho branquinho, como se a gente estivesse diariamente dormindo no hotel. E tava tudo, assim, limpinho lá para a gente utilizar. A gente só precisava manter aquilo limpo, entendeu? Mas estava tudo lá preparado para a gente usar. Entendi. Muito boa a sua dica sobre escolher companhia, inclusive. Eu não tô tendo essa opção, na verdade, eu não sei como vai ser muito bem meu housing por enquanto, eu tô meio. As informações não estão Você batendo. aplicou por qual agência? Por qual agência mesmo? Eu apliquei pela Travel Por... Mate, só que eu fui o oposto de tudo. Sabe a parte que você falou assim, veja os benefícios e não só, tipo, vá para ganhar dinheiro? Eu escolhi um lugar que tem o custo mais caro dos Estados Unidos e que tem o salário mais baixo. Havaí. Ai, É, mas eu tô muito feliz com a minha boa escolha. sorte. Eu tô Mas muito... assim, quando você vai, você tá muito feliz com a sua escolha, né? Eu tô. Então, o importante quando você vai para um programa como esse é você estar aberto a desfrutar o máximo daquele lugar, entendeu? Porque a sua experiência ela vai depender muito da sua mente também, porque no JPEG teve pessoas que odiaram o lugar,
entendeu? Mas não significa que o lugar é ruim, significa que o que ela procurava não teve um fit cultural do lugar com a Uhum. pessoa, entendeu? Porque eu não entendia como que as pessoas iam para o J-Peak e passavam 3 meses sem nem tentar esquiar. E as pessoas diziam, não, eu tenho medo de cair e aí não poder mais trabalhar. Poxa, mas você também você pode cair, sei lá, você pode atravessar a rua e se acidentar, então dá para fazer as coisas com cuidado, entendeu? Procura alguém que já saiba esquiar, comece devagarzinho. As pessoas aprenderam a andar, ninguém nasceu aprendendo a andar, entendeu? Então, quando se trata assim de um esporte, eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa radical nisso, não, entendeu? Você pode aproveitar, tem pista para criança, entendeu? E muita gente não fazia isso, muita gente realmente ia para lá só trabalhar. Eu acho que essa não é a intenção, entendeu? Você que gosta de viajar, você sabe muito bem disso. Você tem que olhar realmente Exatamente. para, Eu vou sim, trabalhar, mas, tipo, eu quero muito aproveitar o lugar mesmo. E, tipo assim, eu sou sim. apaixonada por trilha. E daí, tipo, basicamente, o único lugar nos Estados Unidos que dá para fazer trilha no inverno é o Havaí. E lá tem uns lugares, assim, surreais, Não, eu surreais. imagino, eu imagino. Então, eu tô, O tipo, Havaí, para mim, é sinônimo de cenário de filme, realmente. exatamente. Então eu tô indo Cenário de muito filme. pela experiência, sabe? Tipo, eu nem tô com expectativa de voltar com dinheiro nem nada, se voltar, óbvio, é lucro, né? Mas eu Uhum. tô muito, tipo, me entregando mesmo, assim. Legal, bacana. Faça isso mesmo. Às vezes a gente não tá muito na vibe de alguma coisa, mas eu costumava dizer sim para quase tudo lá, entendeu? A não ser que eu tivesse num nível de cansaço que não dava. Mas tem como você gerenciar isso, entendeu? Porque o resort ele nunca vai estar cheio durante 3 meses. Então, quando o resort estava cheio, eu realmente aproveitava para fazer o máximo de horas que eu conseguia. Eu realmente chegava assim no nível de esgotamento que não dava mais, entendeu? Para quando eu tivesse aquela semana vazia, eu tirasse assim 3 dias de folga, entendeu? Para poder descansar e aproveitar. Eu confesso que eu não tinha muito essa vibe de descansar, não. Eu tinha noites aí que eu dormia, acho que, sei lá, 2 horas, 3 horas, e ia trabalhar no dia seguinte. Mas eu acredito que eu tenho aproveitado o máximo. Eu não deixaria de fazer da forma que eu fiz, não. E depois de falar, pensar em tudo isso, você acha válido falar algum outro ponto positivo que você teve, não comentou, algum ponto negativo para as pessoas atentarem ou não? Um ponto assim positivo que eu vi, eu não sei, é um ponto positivo, né? As amizades são pontos positivos. Porque quando a amizade de um programa de intercâmbio, ela é muito diferente. Você atinge um nível de amizade muito forte porque você convive com aquela pessoa, vamos botar aí 90 dias, todos os dias. Então, eu tinha colegas brasileiros que trabalhavam na mesma cozinha que eu. A gente morava um quarto que era do lado um do outro. É, a gente trabalhava junto. Inclusive, o meu roommate, ele era cozinheiro na mesma posição que eu, e a gente dividia o quarto, ou seja, a gente estava quase 24 horas por dia junto. Então, dava tempo de brigar e de se amar também. Então, essas amizades, assim, são amizades que a gente consegue levar para longa data, entendeu? A gente marca, quem é daqui do Brasil, a gente marca encontro, a gente já marcou viagens. Esse amigo do Paraguai, ele já veio aqui para o Brasil também. Eu levei ele para conhecer Ilha Grande. Tem noção que eu levei um amigo do intercâmbio para conhecer Ilha Grande e para ficar num camping ainda, tá? Então isso é muito interessante. A amizade no intercâmbio, ela foi um ponto assim muito positivo. E quando eu digo sobre amizade, não significa só assim a relação de amizade em si, mas você aprende muito com essas amizades, muito, muito mesmo. Porque quando você faz intercâmbio, você conhece pessoas que são completamente diferentes de você, que são de classes sociais diferentes de você, são pessoas que provavelmente na sua vida, no seu dia a dia, é, acaba não encontrando, entendeu? Então, você conviver com tipos diferentes de pessoas, você aprende muito. Você aprende com as atitudes dela, você aprende a ser mais colaborativo. Então, acho que um dos grandes pontos positivos de se passar por uma experiência como essa é você ter as amizades e trazer essa experiência para a sua vida pessoal e até profissional também, né? Porque essas qualidades que as pessoas desenvolvem em programas de intercâmbio, elas são qualidades que vão para a sua vida pessoal e que acabam servindo para a sua vida profissional também, né? Porque você acaba se relacionando melhor com pessoas diferentes de você. Você vai brigar com pessoas, você vai brigar com seus roommates, entendeu? Eu nunca tive nada sério, nenhuma briga muito séria. Eu acho que eu até tive muita sorte com os roommates. Eu acho que bagunça não é um motivo assim de você
de ser uma coisa tão ruim assim, entendeu? Pelo menos os meus roommates eram um pouquinho bagunceiros, mas assim, não era nada ao extremo, não. Isso na primeira temporada. Agora na segunda eu era o chefe do quarto. Eu que montei o quarto, então não teve erro, entendeu? Que no caso eu fui com o meu melhor amigo, né? Foi comigo na segunda temporada e também foi quase de férias com um ex. E outro amigo também aqui do Brasil e o amigo paraguai. Então, assim, a gente se entendia super bem, nosso quarto vivia limpo, a gente era muito colaborativo em relação a até lavar nossas roupas. A gente ia colocar roupa para lavar, a gente perguntava: você tem alguma coisa para botar para lavar? E a gente colocava junto, entendeu? Porque às vezes a gente estava numa rotina tão corrida que era complicado você fazer essas coisas assim básicas. Então a gente se ajudava. A gente fazia uma espécie assim de uma vez por semana tem a limpeza do banheiro, então a gente ia lá e limpava o banheiro. Isso aí, em relação a isso, eu tive uma sorte muito grande de ter os roommates que eu tive. Então foi isso, o lado positivo foi realmente para mim foram as amizades. Arrasou, com certeza. É uma coisa para levar para a vida mesmo. Com minhas amigas que eu Sim, vi, total. tipo, foi 2014, sabe? Está em 2021 e a gente continua em contato de uma forma que mesmo que a gente não fale, tá aqui dentro, Sim. sabe? Não sei explicar, é muito mais forte do que assim coisas assim da faculdade, mas enfim. É, você chegou a viajar no Grace Uhum. Period? Para onde você foi? Você foi com Sim. eles? Na minha primeira temporada, eu fui fazer um intercâmbio, mas eu não tinha decidido ainda. Isso é interessante. Você não sai daqui com tudo decidido, porque a sua cabeça pode mudar. Você pode, você pode, alguém pode compartilhar um plano de Grace Period com você e você achar interessante. Você pode, inclusive, viajar com outros J1s, que foi o meu caso. Então, eu fui aberto a muitas possibilidades e também tudo iria depender do que eu ganhasse, entendeu? Porque não é um valor realmente a ser investido num programa desse, é um valor alto, que eu não tinha investido em outra coisa assim na minha vida. Então, eu dependia também do que eu fosse ganhar. Então, eu fui com a cabeça aberta em relação a isso. Então, lá que eu conheci o Matias, acabei ficando muito amigo dele, e a gente começou a desenvolver um Grace Period para ir para a Califórnia, para o outro lado do país. Então, a gente foi de uma ponta a outra. Pra você ter uma ideia de como é longe, a gente tem diferença de fuso horário, entendeu? A gente saiu de Boston e tem diferença, se eu não me engano, acho que de 2 horas de fuso horário. Eu não lembro exatamente quantas horas de voo, mas era longe. Era quase que uma noite inteira de voo. E a gente decidiu para a Califórnia, a gente foram 8 dias lá. E uma dica muito bacana, tem algumas cidades, principalmente as cidades turísticas, que oferecem o... Calma aí que abri um negocinho aqui, pronto. Tem algumas cidades turísticas que elas oferecem se chama, no caso de Los Angeles, se chamava LA Card. E aí você tinha uma série de atrações que você podia utilizar dentro daquilo ali. Eu tenho anotado aqui qual foi o valor. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu paguei $289 no LA Card, e inclusive em Nova York também tem isso. E aí ele é um pacote que estava incluso 38 atrações, porém você tinha que utilizar as atrações dentro de um período. Você poderia utilizar o máximo que você conseguisse. E aí dentro dessas atrações tinha Universal Studios, assim, já quase paga, né? Se você for pegar Universal e pegar Six Flags, você já praticamente já compensou os $289. E aí ele tinha outros parques de diversões também incluso, aquele parque bem famoso, Pacific Park, que fica no Pier de Santa Mônica, também estava incluso no pacote, estava incluso várias atrações de Hollywood, de toda aquela área, estava incluso também Legoland, um aquário lá em... Ai, qual era o nome do lugar? Não lembro o nome do lugar, mas era próximo de Los Angeles. Então, assim, era uma infinidade de coisas dentro desse pacote. Eu não lembro exatamente, mas acho que a gente tinha 5 dias. E aí no site você tem outros tipos de cartões diferentes. Você pode comprar para usar, sei lá, em 10 dias essas mesmas atrações. As atrações são as mesmas, a diferença é que você tem um tempo maior para poder utilizar. Então, se você gosta assim, de planejar a viagem, se você gosta de seguir um cronograma, você consegue fazer muitas atrações por um preço que vale muito a pena do que se você pagasse avulso. Para você ter uma ideia, nesse Grace Period eu gastei um total, contando com a passagem aérea, com a hospedagem, que foi num hostel, que foi o High Hostel, que é um hostel assim,
excepcional. Foi o melhor hostel que eu já fiquei. E eu tinha ficado nele em Boston também, por isso que eu escolhi. Contando a passagem aérea de ida e volta entre Boston e Los Angeles, a hospedagem e esse cartão de atrações, eu gastei total de $755. Então, assim, esse valor no JPEG, eu conseguia ganhar com 2 semanas de trabalho, ou até menos, entendeu? Se for 2 semanas que não eram muito movimentadas, a gente conseguia fazer esse valor. Então, se você se programar direitinho, eu acredito que você consiga conhecer o lugar que você quiser, se você se programar nos Estados Unidos, entendeu? Então, essa foi a minha experiência. Aí a gente foi eu, Matias, do Paraguai, a amiga dele, que era de outro resort, ela estava, eu acho que era New Hampshire, o resort dela. Então, ela foi para o JPEG no final para poder ir com a gente para Los Angeles. E mais uma J1 da Costa Rica. Então, fomos em 4. Foi assim, uma experiência super divertida. O dia do Six Flags, a gente andou em montanha-russa quase de passar mal mesmo. Foi incrível, foi uma experiência incrível. E na segunda temporada, a gente planejou uma viagem para Orlando. A gente ia passar 10 dias em Orlando. Já sabe como essa história vai terminar, né? Nós tínhamos tudo programado, todos os ingressos dos parques, todos os hotéis, tudo reservado. E aí veio o Covid e fechou a Disney, fechou Busch Garden, fechou tudo e a gente teve que cancelar tudo. Então não tivemos Grace Period na segunda temporada. Então a gente ficou, depois que o resort fechou, e ele fechou mesmo na pandemia, ele fechou um dia antes de acabar o trabalho dos brasileiros. A gente ficou mais alguns dias no resort, mas com o resort fechado, então assim, não dava para aproveitar. Aí a gente antecipou o nosso voo para o Brasil e tivemos que voltar, né? Então, esse é um dos motivos que eu queria muito fazer Work and Travel ou um outro programa do tipo para poder colocar essa viagem em prática, né? Que ela saia do papel, porque continua tudo anotadinho no bloco de notas, o que a gente ia fazer. A gente tinha marcado até os Fast Pass das atrações da Disney, e aí a gente teve que deixar tudo para uma outra hora, mas eu acredito que ainda a gente vai conseguir realizar esse sonho ainda. Uma coisa, você escolheu ficar só esse tempo na Califórnia por algum motivo específico de passagem? Foi por causa do custo mesmo? Porque, assim, Não, foi... eu não tô achando ninguém que usou um mês de grace period. E eu tava muito na vibe de usar, Tá, procurando formas mais baratas. eu usei eu usei semanas, eu só não fiquei 3 semanas na Califórnia. Eu fiquei 2 semanas no Ah, JPEG, só esquiando, aproveitando os benefícios ainda de empregado, entendeu? Porque cada país, né, ele tem uma data diferente de terminar o programa. Eu fui o primeiro a acabar o programa, que é dia 15 de março. Só que o Matias, como ele é do Paraguai, ele acabava no dia 30 ou dia 31. Ou seja, eu tinha que esperar eles terminarem de trabalhar 2 semanas. Mas para mim foi bom, porque eu realmente aproveitava muito o resort. Então eu estava ali como se eu fosse um cliente mesmo do hotel, só que dormindo na minha casa. E o pessoal da RH, não, isso não foi um problema para eles, eu paguei o aluguel normalmente, o que era muito econômico, então eu acredito que eu aproveitei o melhor de dois mundos. Eu teria passado mais tempo na Califórnia, sim, mas eu não estava muito afim de ficar lá sozinho, eu queria realmente viajar com eles. E, de qualquer forma, eu já tinha a minha passagem de volta para o Brasil comprada. Então, assim, para fazer uma alteração de passagem na hora, acaba ficando o valor de uma outra passagem. Então, já era certo de eu ter 3 semanas de grace period. A diferença é que realmente eu não fiz viagem nas 3 semanas. Eu aproveitei 2 semanas do resort e aproveitei chegou a ser 8 dias na Califórnia. Entendeu? Mas o meu plano, se eu fizer de novo, é de fazer 30 dias de grace period. Isso aí já é certo. Porque eu me arrependo de não ter ficado mais. Entendeu? Eu não fiquei porque eu já tinha passagem comprada. E como que eu vou me programar para fazer um grace period de um mês se eu não sei como vai ser a minha performance no trabalho, em relação ao salário e tudo mais? Então, eu botei assim, mas eu já cogitava a possibilidade de que, se eu precisasse, era só eu passar mais um tempinho no JP, economizando e aproveitando, e depois ir para o lugar que eu queria ir, entendeu? entendi. Não faz sentido. Eu tô aqui tentando programar o meu, porque eu quero fazer a Costa Oeste. Só que de Ah, parques legal. nacionais, eu quero fazer as trilhas de lá. Nossa, meu sonho, meu Não, sonho. quero Imagina tirar foto no Yellowstone. Yellowstone e Yosemite Zio. Nossa, Ai, eu sonho. tô com a lista aqui, só me falta companhia. Porque eu tô vendo que vai ser um Nossa, rolê muito caro se eu for sozinha, tipo, alugar carro e etc. Eu realmente preciso sim. levar um Mas eu companheiro. acredito que você vai encontrar pessoas para isso, entendeu? Mas é muito importante que você realmente conheça com quem você vai viajar. Isso é Pois é. muito importante.
entendeu? Mas com certeza você vai ter amizade durante o programa que você vai desenvolver isso. Você já vai, pode ser algo que aconteça, entendeu? Uhum. Não, porque quando você viaja com alguém, é muito importante que você tenha, não é nem questão de intimidade, mas quando você viaja, às vezes você tem aquele momento que você está cansado, então você tem que ter assim, tem que ter uma relação de amizade de fato. Não dá para você viajar com uma pessoa que você não tem uma Exato. intimidade, para você demonstrar o que você quer fazer, para programar junto. Cada pessoa tem um estilo diferente de viagem, entendeu? Uhum. Na minha de Los Angeles, eu fiz quase que a programação toda. Porque, assim, poxa, se a gente pagou por aquele ticket lá quase $300, Eu vou usar o eu ticket, penso né? o máximo que a gente puder. E aí, eu falei assim, não, eu vou deixar esse dia, deixei um dia só para o pessoal decidir. Falei assim, não, eu vou deixar esse sábado aqui para vocês aproveitarem, para a gente fazer o que vocês quiserem. Aí eles escolheram um tour, um city tour. Nada contra o city tour, nada. Só que era um city tour que era dado por um hóspede do hostel, que estava fazendo um trabalho voluntário. Beleza, a gente foi. Só que era uma coisa muito parada, a gente entrava em alguns teatros, e esse pessoal que estava comigo, principalmente a Valéria, ela não estava ali prestando atenção naquela informação que estava sendo passada, entendeu? E era uma coisa que eles tinham escolhido. E aí depois eles foram para Beverly Hills, que para mim também não era uma atração muito interessante. Então, foi um dia assim que não me agradou, mas como eu disse, né, a gente tem que ceder também, né? Mas eu dominei o roteiro da viagem, então acredito que isso tenha sido, eles podem até achar ruim eu ter decidido muitas coisas, mas eu tenho certeza que isso foi bom para a experiência deles também. Acho que a gente escolheu bem assim as atrações. Eu sempre impondo o que queria fazer, né? Adoro, mas que bom que deu certo, vocês se entenderam. E você chegou a Sim, deu tudo voltar com certo. dinheiro depois disso ou não? Sim, consegui. Eu consegui recuperar o investido. Deixa eu ver aqui. O valor do programa que saiu para mim na época da primeira temporada inteiro, ele saiu por $3.800, mas isso aqui está incluso o valor do programa, que na época foi $1.800, o valor do visto, que foi $160, a passagem que eu consegui por 2.400, que é um valor aí médio, entendeu? Porque tem pessoas que pagam, assim, sei lá, 4.000 na passagem de volta. Então, eu consegui por 2.400. E eu também levei $1.000, porque a gente tinha que pagar o housing um mês adiantado, além do mês... Não, a gente tinha que pagar um mês adiantado e o depósito de segurança. Ou seja, eu cheguei no programa pagando $800 de housing, porque ainda era na época que ele custava 100, entendeu? Depois esse valor ele foi abatido. Quando mudou o preço, não mudou só para os que iriam vencer. Ele realmente foi abatido no que a gente já tinha pago. Então, eu levei esses $1.000 de pocket money para poder pagar e também para poder se manter até o primeiro salário. Mas para me manter até o primeiro salário foram $200 só, mas eu super sobrevivi. Eu vivi do básico por 2 semanas, mas não passei nem de necessidade, foi super tranquilo. Então, esse valor de $3.800 eu consegui recuperar assim facilmente, ainda mais que tinha o second job, e eu consegui voltar com lucro, mesmo fazendo o grace period, e pagar o programa da segunda temporada com o dinheiro da primeira temporada, o que foi assim fantástico para mim. Lembrando que isso sempre vai variar de empregador para empregador, não significa que todo mundo que foi para o JP conseguiu fazer isso, entendeu? Mas se você tenta se comunicar, tenta procurar as coisas, as chances sempre vão ser maiores. E na segunda temporada também consegui, o salário era maior, então quando batia 40 horas, o overtime ele ia para $19 a hora, então isso era muita coisa. E houve semanas de eu trabalhar 80 horas, semanas de feriado de final de ano, essas épocas assim. Então, financeiramente, foi um programa que se pagou, assim, com muita facilidade. Mesmo se eu não tivesse trabalhado tanto assim, eu conseguiria ter recuperado o investido. Isso é muito bom, né? Porque foi um dinheirinho suado que eu investi, com muito medo também, mas eu estava aberto que eu já estaria feliz, mesmo se eu não tivesse recuperado. Mas eu acredito que é muito difícil você não recuperar um investido, entendeu? Você teria que ganhar muito pouco, teria que estar num lugar que paga, que ofereça muitas poucas horas. E, inclusive, já que você estava falando de sua passagem, dei um Google aqui só para confirmar antes de falar besteira. Acho muito relevante a pessoa, quando for escolher um empregado, dar uma olhadinha na passagem também, para não levar um susto. Porque você falou que Sim, pagou 2.400 e de volta. sim. E 4.000 olha que só interessante. ida.
para o Havaí. Exatamente, porque o que acontece? Se eu fosse pegar um voo diretamente para Vermont, a passagem estava 5.000, 6.000. Então, assim, era fora de cogitação. Então, isso também foi um critério, né? A localização é um critério, né? Não tem como não ser. Só que a diferença é que a gente tinha a opção de ir de ônibus de Boston para Vermont. Então, eu sabia que tinha essa opção. E aí eu continuei pesquisando a passagem, mas eu sei que passagem aérea para esses lugares que são mais remotos, elas são muito caras mesmo. Então, na verdade, tinha três opções. Tinha a opção de encontrar uma passagem no valor bom diretamente, o que não foi possível. A segunda opção seria comprar uma passagem para um aeroporto de cidade grande e depois comprar uma passagem interna separadamente. Muita gente faz isso. Só tem que lembrar que a passagem já não está inclusa a bagagem. Então, é um gasto a mais que você tem também. E a terceira opção, que foi o meu caso, foi pegar o ônibus em Boston. Então, eu queria conhecer Boston pelo menos um dia. Então, eu cheguei em Boston no dia, passei uma noite e fui para Vermont no outro dia de manhã. E a passagem de ônibus, ela custa em média $35, só que eu fui de Megabus. E o Megabus, ele tinha uma promoção de passagem de $1. É assim, quando eles abrem a data, eles colocam 2 lugares para vender por $1. E eu estava ali todo dia entrando no site para quando abrisse aquela data eu comprasse. Eu fui e comprei a passagem de Boston para Vermont por $1. E aí, isso era assim, eram 4 horas e meia de viagem, assim, é um estado para o outro, é realmente uma viagem. E aí eu consegui essa passagem por $1, e a amiga que foi comigo, a Luísa, que a gente se conheceu em Boston, ela pagou pouco também, pagou aí mais ou menos uns $30. Para a gente, foi interessante ter essa opção de ônibus, entendeu? Foi super tranquilo. E na segunda vez também, inclusive na segunda vez, a gente não quis passar a noite em Boston, para a gente não era interessante, e o nosso voo chegava de manhã, mas isso é um pouco perigoso, porque seu voo pode atrasar. Mas, de qualquer forma, se atrasar, você vai perder uma passagem de ônibus, né? O nosso voo chegou 6 e pouca da manhã em Boston, e o nosso ônibus era 11 horas da manhã. Então, assim, foi tempo da gente comer alguma coisa e aí já se encontrar com os outros brasileiros, que a gente já tinha marcado de se encontrar, e pegar um ônibus de todo mundo. Pra você ter uma ideia, para não dizer que foram todos, só um brasileiro que não participou. Éramos mais ou menos umas 12 pessoas. A gente já se encontrou em Boston, todo mundo, e a gente foi todo mundo junto pro JPEAC. E aí esse ônibus, ele não deixava a gente no JPEAC, obviamente, ele deixava a gente em Burlington, e o JPEAC buscou a gente em Burlington, com a vanzinha lá deles, com o shuttle. Então, perfeito. Em relação à passagem, foi sucesso pra gente. Nossa, arrasou. Ouviram a dica Mega Buzz, depois vocês procuram. Já até anotei aqui também Sim. para não esquecer, procurar. Tem duas empresas que são boas para você pesquisar passagem de ônibus, é a Megabus e a Greyhound. As duas são um serviço assim bom, entendeu? Não é nada muito chique, mas é um ônibus com viagem, com poltrona reclinável. Inclusive, o Megabus, ele era um ônibus de 2 andares. E aí a gente podia escolher a poltrona e a gente escolheu ir bem na poltrona assim da frente. Aí você imagina, viajando de Boston numa road trip, no segundo andar do ônibus, numa vista panorâmica assim. Então foi uma entrada espetacular em Vermont. E legal que a gente ia vendo gradativamente na estrada o aumento, né, da neve conforme ia subindo para Vermont. Isso foi muito legal, fez parte da experiência também. Foi muito mais legal de ônibus do que se tivesse pego um voo, sem dúvida alguma. Foi muito legal. E eu tinha companhia também, né? Mas se eu não tivesse também, eu iria aproveitar a minha própria companhia. Ai, arrasou. Queria te agradecer muito, muito, muito pela Eu que entrevista, agradeço. por ter compartilhado tudo isso. Tenho certeza que vai ajudar muita gente com todas essas dicas, com todas essas reflexões também que você trouxe, né? Porque é muito importante a gente ouvir, como você mesmo falou, a opinião de outras pessoas e não só simplesmente a agência falando. Espero que dê tudo certo para essa sua nova tentativa. Tentativa não, você ainda vai com certeza voltar lá. Sim, vai dar certo. Vai dar tudo certo, vai conseguir o visto e vai fazer essa viagem que você tanto quer. E acho que é isso. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui também. Qualquer dúvida, eu vou colocar o contato dele aqui embaixo também. Você pode perguntar diretamente para ele ou comentar aqui no vídeo. Isso aí, podem perguntar à vontade, eu sempre gosto de falar desse assunto. Aqui, realmente, eu não falei tudo, porque são perguntas que são mais específicas, então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar para mim, pode mandar pelo Instagram, que eu respondo, mando áudio. Vou passar o link do grupo do Facebook, é um grupo fechado, porque eles realmente controlam, é um grupo muito organizado, não é bagunça.
Eles, por exemplo, não deixam pessoas de agência entrarem para não ficarem postando sobre... porque ali, se uma agência teve uma... se uma pessoa teve uma experiência ruim com uma agência, a gente vai falar mal mesmo, entendeu? Porque a gente quer que as pessoas tenham uma experiência legal como a gente tem. Então, eles realmente fazem esse filtro para que realmente só estudantes que tenham esse interesse entrem no grupo, entendeu? É muito interessante vocês entrarem nisso. Isso foi fundamental para eu escolher o empregador. Não dá para escolher empregador só baseando no que a agência vai passar para você de informação. Você tem que ouvir as outras pessoas. E pode ter certeza, a maioria das pessoas, principalmente as que tiveram uma boa experiência, elas vão gostar de falar disso com você, tá bom? É isso, eu agradeço aí você, gostei muito de participar. Se eu fizer um outro programa, que no caso, se não for o J1, se for o A2B, vai ser um prazer estar aqui também contando, porque é um processo um pouco diferente, que no caso eu estou aprendendo ainda também, não tem agência envolvida, então espero passar por essa experiência para um dia estar aqui de novo contando para vocês, tá bom? Obrigado. Com certeza, pode vir mesmo, porque é sempre bom, né? A gente aprende, compartilha, outras pessoas vão mais fácil, mais Exatamente. rápido, aí conseguem novas dicas, enviam para outras pessoas, e assim a Exatamente. gente vai Nada, todo mundo nada de aprendendo. nada de reter conhecimento. Vamos passar o conhecimento para frente, para que outras pessoas. O que a gente eu fiz intercâmbio porque outras pessoas passaram essas experiências para mim. Não foi só porque eu pesquisei a agência, entendeu? Porque foi porque eu Exatamente. vi outras pessoas fazendo, foi porque eu vi vídeos no YouTube, no Instagram, e isso é fundamental para esse tipo de experiência. Escutem as pessoas, escutem as dicas, é muito válido, tá bom? Beijos.